orei bastante, como faço toda semana. Aliás, o trabalho do pastor, a mensagem do pastor começa, tão logo termina de domingo. Tão logo termina de domingo, ele já começa a orar, né? E pedir a orientação de Deus sobre o que ele deve falar. E tem me chamado a atenção, porque nós temos trabalhado muito sobre o que Deus faz por nós. Na minha última mensagem eu preguei sobre eis que estou convosco todos os dias. E destacamos bastante a presença do Senhor, o cuidado do Senhor. Domingo passado o pastor Ricardo pregou sobre o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Neste mesmo caminho de que o Senhor nos conduz para águas cristalinas, para pastos verdejantes, do cuidado. Mas eu fiquei pensando o seguinte: tudo bem, tudo isso é muito certo, é correto. Mas e da nossa parte para com Deus? Nós gostamos de ver o que Deus tem para nós. Mas e na outra mão? Nós para com Deus. E eu queria ler com os irmãos, queria convidá-los a abrir as suas Bíblias, os irmãos daqui, os irmãos que estão em casa também. Aliás, shalom para os irmãos que estão em casa, Deus os abençoe. Em Gênesis capítulo 1, eu leio e vocês podem complementar a parte que eu paro. Diz assim, Gênesis, todos sabem onde fica o livro de Gênesis? Esse é fácil, não é? Gênesis capítulo 1. Você em casa pode repetir também. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. 4. E viu Deus que a luz era boa. Versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas. Versículo 6. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento. Versículo 8. E chamou Deus ao firmamento. Versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus, terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Aí vamos pular lá para o versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros. Versículo 19, lá no versículo 19. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Versículo 19. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus. Versículo 21. Criou, pois, Deus. Versículo 22. E Deus os abençoou. Versículo 25. E fez Deus. Muito bem. Aí no 26 diz, façamos o homem, a nossa imagem. E aí no capítulo 2, a partir do versículo 4, é dado como que um resumo de tudo que havia feito, não é? E aí começa no versículo 4, falando da formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Por quê? O Senhor Deus não fizeram chover sobre a terra. 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou a narinas, fôlego de vida. E versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus. 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que
o teu Espírito Santo que está aqui, fale a cada um de nós. Queremos sim ser ensinados, ministrados, e queremos que o Senhor nos ajude a praticar o que vamos rever nesta noite. Que o inimigo não roube nem a nossa atenção, nem tenha a menor chance de manifestação ou coisa parecida. Mas o Espírito Santo de Deus, esse sim, tem toda a liberdade de agir, de falar. Manifesta-se em nós, eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu creio que todos vocês observaram a diferença. Enquanto estava falando da criação da natureza, estava falando da criação dos céus, da terra, da água, vem falando, criou Deus, criou Deus. Quando chega na parte dos homens, do ser humano, fala, criou o Senhor Deus. É um detalhe extremamente importante. Por quê? Porque a natureza não se rebela contra Deus. A natureza não se rebela contra Deus. Mas o homem se rebela muitas vezes contra Deus. Por isso, desde o início que vai tratar a respeito do homem, diz, o Senhor Deus. Algumas vezes denota apenas um tratamento cortês. Mas na maioria das vezes, aqui na Bíblia, apresenta um intenso, não é uma mera cortesia, mas um tratamento intenso sobre a questão do senhorio de Deus. Quando nós vemos no Antigo Testamento, refere-se a Yahvé, num sentido de propriedade, de senhor, de dono. E é interessante quando Moisés, ele questiona Deus sobre qual seria o verdadeiro nome dele. E Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou aquele que é. Eu sou. É interessante porque até nos nossos dias, muitas vezes a gente questiona, você sabe com quem que você está falando? Né? E daí dá aquela carteirada, eu sou uma autoridade ou coisa parecida. E Deus simplesmente diz para Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quando chega no Novo Testamento, nós aprendemos em mensagens recentes de que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é Deus. E quando da ressurreição de Jesus e assunto ao céu, nós encontramos falando do Senhor Jesus, e a palavra no grego aqui é kurios, que quer dizer dono, Senhor. Então Jesus é apresentado como Senhor numa correlação de conceitos como o rei, como o mestre, como também aquele que domina, o Criador, aquele que domina sobre o universo. Então nós vemos muitas vezes, por exemplo, só lá em Lucas, esta palavra kurios de Senhor, referindo-se a Jesus, são 210 vezes. No Evangelho de João, aliás, em Lucas, 210, Paulo, 275 vezes, e aí para frente, nós vemos um número muito grande, referindo-se a Jesus como o Senhor. Então, no Novo Testamento, é apresentado esse status de Jesus como Senhor, como soberano. Então, é mais do que um tratamento de cortesia. É no sentido mesmo de que ele reina, de que ele é o soberano, de que ele é o Senhor. Isso para nós é relativamente fácil de entender, mas no início do cristianismo era muito difícil de aplicar. Muito especialmente porque logo depois da ressurreição de Jesus, os imperadores, e eles se apresentavam como Senhor. E ainda mais quando chega o imperador Nero,
ele é tido como o Senhor de todo o mundo. E os cristãos, quando referiam-se a Jesus como Senhor, era uma ameaça a Nero. E Nero foi dos piores imperadores. Ele era extremamente mau, a tal ponto que ele chegou no momento que ele botou fogo na cidade de Roma e botou a culpa nos cristãos, porque os cristãos não se dobravam diante dele, declaravam Jesus como o Senhor, e foi um imperador tão mau, mas também, eu disse de manhã, não posso dizer graças a Deus, porque a gente nunca diz graças a Deus quando um ímpio morre, porque não sabemos o destino, ou a Bíblia já diz qual é o destino dele. Mas ele morreu cedo, ele morreu com 30 anos. Ele era tão mau que nem o Senado da época o aguentou, e passou a persegui-lo, e ele com 30 anos de idade, ele suicidou. Mas nesses 30 anos, os cristãos da época eram perseguidos, eram presos, e eram jogados entre os leões para divertir o povo sob o domínio de Nero. Então, para nós hoje, é mais tranquilo a gente dizer que Jesus Cristo é o Senhor. O importante que nós precisamos deixar bem claro na nossa mente: nós não somos autônomos. Há um Senhor que reina sobre tudo e sobre todos. Por isso que nós estamos nesta noite destacando, para lembrarmos de que realmente Jesus Cristo, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele é o bom pastor, Ele é o Salvador. Mas se eu digo que Jesus é o meu Salvador, eu preciso também estar ciente de que Ele é o meu Senhor. E se eu digo que Ele é meu Salvador, mas não é o meu Senhor, é porque também não é o meu Salvador. Gostoso saber que nós temos um Salvador, alguém que nos abençoa, alguém que cuida de nós, mas nós precisamos nos lembrar que esse cuidador é o Senhor. Domingo passado, numa linda mensagem do pastor Ricardo, falando sobre o Senhor é o meu pastor, o Senhor, e foi descrevendo e foi falando, ótimo. Mas o texto começa dizendo, ó Senhor. Então, Ele não tem compromisso de nos abençoar se Ele não for também o nosso Senhor. Ele pode abençoar, como abençoa mesmo aqueles que não o reconhecem como Senhor. Mas quando nós o declaramos como Senhor e nos submetemos a Ele, Ele não tem obrigação, mas Ele tem um compromisso que Ele mesmo assumiu em cuidar de nós. Então, se eu o quero como Salvador, é preciso que nós nos lembremos, Ele é o Senhor. Porém, desde a criação, o homem e a mulher sempre quiseram ser independentes de Deus. Aliás, essa foi a raiz do pecado, da queda, e que permanece até hoje. Homens e mulheres relutando para uma independência de Deus. Queremos as bênçãos, a proteção de Deus, mas temos a tendência de queremos ficar livres da vontade dEle, do prazer dEle, do desejo dEle. A humanidade tem sido marcada então pelo desejo, por esse desejo de livrar-se de Deus. Mesmo nós, que já recebemos Jesus como nosso Salvador e o declaramos como Senhor da nossa vida, quantas vezes nós preferimos e queremos que Ele faça o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo, e esquivamos-nos do senhorio de Deus, e até justificamos dizendo, eu sei que não é este o propósito de Deus, eu sei que não é a vontade, mas Deus é amor.
realmente, Deus é amor. Mas a Bíblia também diz, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, toda a questão sobre ser um cristão, se você é um cristão, se você se diz um cristão, passa pela aceitação do senhorio de Deus na nossa vida. Nós somos verdadeiramente cristãos se o Salvador tornar-se também o nosso Senhor. Ele tem autoridade, Ele tem poder. E tudo que formos fazer, consultá-lo, buscá-lo. Aliás, nós vivemos muitas vezes consequências na nossa vida, consequências não tão boas, porque saímos debaixo do senhorio de Deus. O nosso mundo vive nessas dificuldades tantas, porque tem escapado, tem fugido do senhorio de Deus. A nossa nação está como está, porque tem fugido do senhorio de Deus. Até mesmo nós cristãos lembramos-nos sempre, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É um texto bíblico, é lindo. Porém, estamos sob o senhorio de Deus, a nossa nação, nós evangélicos, aqueles que temem ao Senhor, têm vivido diante do senhorio de Deus. Ele manda na minha e na sua vida. Nós o consultamos sempre quando temos de tomar uma decisão. Nas mínimas coisas. Às vezes nós achamos que nas certas coisas nós não precisamos consultar a Deus. Eu estou vendo, eu entendo, eu sei disso. E não consulta. É por isso que muitas vezes nós sofremos as consequências de não consultar a Deus. Estava conversando com um casal, atendendo, preparando-o para o casamento. E na oração eu orei, Senhor, é Ele mesmo que tu tens preparado para ela? E citei os nomes. É ela mesmo que tu tens preparado para ele? Depois da oração, eles perguntaram para mim, pastor, o senhor fez essa oração se é ele, se é ela? O senhor tem alguma dúvida? Eu falei, bom, eu não preciso ter nem dúvida nem certeza. Eu já estou casado e bem casado há muito tempo, graças a Deus. Mas vocês precisam saber disso. É a paixão? É o desejo? É o longo tempo de namoro? Ou é a vontade de Deus? É preciso que consulte. Porque às vezes o casal está tão apaixonado que acha que está tudo bem. Essa é a vontade de Deus? Você consulta a Deus para comprar um bem, para vender um bem. Eu repeti pela manhã um exemplo que eu já dei alguns tempos atrás, não é? Mas que, graças a Deus, na Shalom sempre tem gente nova, então a gente pode repetir. E os mais antigos fazem um bonequinho quando eu repito uma ilustração. 21 anos pregando para o mesmo auditório, é difícil não repetir. Mas eu contei pela manhã de quando eu morava em Curitiba. Lá em Curitiba tinha, não sei se tem ainda, ficava na frente do estádio, não me lembro qual dos times, mas ficava lá centenas de carros, aos sábados, para serem vendidos. E eu gostava muito de carro. Hoje não ligo muito não, mas eu gostava. Então era uma diversão, como alguns gostam de pescar, a mulher gosta de ir em shopping. Eu gostava de ir lá ver os carros. E ficava lá. Aí um sábado um presbítero ligou e disse, pastor, eu preciso comprar um carro, vamos comigo lá no feirão? Eu falei, vamos, oba. Aí fomos, olhamos os carros, dali a pouco ele disse, pastor, vem cá, achei o meu carro. Achei o meu carro. Olhou e disse, eu vou comprar esse carro. Ele estava quase fechando o negócio, eu cochichei no ouvido dele, você já consultou a Deus? Disse, não, pastor. Aí saímos, fomos num canto, oramos, perguntamos para Deus se Deus aprovava aquele negócio, como que era. A hora que nós voltamos para ele fechar o negócio, o que tinha acontecido? O carro tinha sido vendido. Ele ficou triste, confesso que eu fiquei triste também,
Poxa vida, Senhor. Né? Fiquei triste também. Aí eu comecei a orar mais ainda. Senhor, prepara um carro melhor para esse homem, porque ele estava fechando o negócio aqui, tá? No meio da semana ele me liga: pastor, o senhor está no seu escritório? Estou. Posso ir aí? Claro. Ele chegou: vem aqui na frente para o senhor ver o carro que Deus me deu. Um carro melhor, mais barato, e estava todo feliz. Mas quase que ele entra naquele negócio para comprar um carro sem consultar a Deus. E cada vez que eu encontro com ele, que ele gosta ainda hoje de trocar de carro, eu falo: aprendi a lição, pastor. A gente precisa, querido, porque às vezes as coisas parecem muito claras diante da gente. Muito claras. Mas a gente não consegue enxergar além. Não compra, não vende, não faz negócio, não faz nada sem consultar a Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. E todas as vezes que nós quisermos discutir com Deus ou fazer com que a nossa vontade seja feita, nós corremos o grande risco. Então, eu quis nesta noite reforçar isso que eu sei que vocês já sabem. Eu só queria lembrá-los desse detalhe tão importante, que ao confessarmos Jesus como nosso Salvador, vem no pacote como nosso Senhor. Nós estamos inseparavelmente ligados a eles e nós precisamos da aprovação dele em tudo. Senão, corremos o grande risco de nos dar mal. E uma coisa importante: não pode haver duplicidade de Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não dá para agradar dois senhores. E sabe qual é o Senhor grande concorrente de Deus? Somos nós mesmos. Às vezes, nós mencionamos isso daqui de outro Senhor como sendo um ídolo, ou então um outro Deus com D minúsculo. Dizemos isto, porém o maior concorrente do senhorio de Deus somos nós mesmos. Porque nós queremos, temos dificuldade de abrir mão do que nós queremos, discutimos com Deus, tentamos alegar algumas coisas. Nós somos difíceis, barra pesada na hora de confrontação de Deus, porque muitas vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas nem tanto. Confiamos em Deus, mas nem tanto. Senhor é meu Salvador, mas deixa que eu escolho, que eu faço as minhas decisões. Mas Jesus é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos ouvi-lo. E eu volto a dizer, é por isso que muitas vezes a gente se dá mal na vida. Porque não ouvimos o Senhor. Nós temos tido muitas pessoas com dificuldades financeiras. E o nosso país realmente está com dificuldade. Surgem situações. Mas será que muitas vezes não é porque também nós nos envolvemos em negócios, em transações, em aplicações, sem consultar o Senhor? Sem consultar o Senhor? É preciso que em tudo, nós vemos muitas dificuldades em casamentos. Será que muitas vezes também não é porque antes de dizer o sim, não perguntou para Deus? É isso mesmo, Senhor. Nos mínimos detalhes, vai mudar daqui para lá, de lá para cá. Senhor, qual o teu propósito para a minha vida? Deus é o Senhor e a Ele nós devemos consultar em tudo, se queremos nos dar bem na vida. Então, quando o assunto é salvação, ninguém terá, se não confessar sua submissão ao senhorio de Cristo,
Ao receber Jesus no nosso coração como Salvador da nossa vida, nós o recebemos também como Senhor. O Senhor manda. O Senhor manda. E eu não tenho que discutir, porque todas as vezes que nós discutimos com Deus, nós nos damos mal, porque Ele é o maior. Então nós precisamos parar de dar murro em ponta de faca, de forçar situação. Eu sei que Deus, eu sei, mas eu também sei, e a gente tenta num jogo de braço, vai se dar mal sempre, porque Ele é o soberano. Há um ditado que diz: a gente não enxerga um palmo adiante do nariz. É um ditado popular, rude, mas que a gente não enxerga nada que está distante. Mas saiba de uma coisa: Deus conhece o futuro. E Deus nos ama. E Ele nunca vai pedir de mim ou de você, exigir nada que não tenha bênção. Ele nos ama. Nós pais amamos os nossos filhos. Amamos os nossos filhos. E se tiver ali um prato de comida, e tiver os filhos e não tiver mais comida, o pai, a mãe, deixa a sua comida para dar para os filhos. Os pais sofrem quando vê os filhos doentes. Os pais sofrem quando vê os filhos sofrendo. E eu digo que nós sofremos muitas vezes, os pais sofrem mais do que os próprios filhos. Se o filho está num problema de desemprego, problema familiar, ou seja como for, os filhos sofrem, mas eu estou por dizer que os pais sofrem até mais. Agora, nós que somos pais humanos, temos essa atitude. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, não tem prazer em nos ver sofrer. Por isso, sempre o conselho, sempre a direção, sempre a decisão dele é muito melhor. Então, ter Jesus como Senhor significa submeter-se à autoridade em cada expressão, em cada decisão, em cada caso da nossa vida. O segredo, preste atenção, o segredo para uma vida bem-sucedida tem a ver com o que cedemos ao controle da vida do Senhor sobre nós. Você quer ser feliz? Submeta-se ao senhorio do Senhor. Submeta-se a Deus. Submeta-se a Jesus. Consulte-o. Tem coisas que Ele vai falar através da oração, mas tem algumas coisas, queridos, que Ele nem precisa falar, porque está na palavra de Deus. É simplesmente obedecer. Não é discutir. Quem tem Jesus como Senhor há de renunciar o mundo e viver esperançoso, em paz. Mas isso muitas vezes tem um custo. É renunciar à nossa vontade, renunciar aos prazeres do mundo. Mas é o Senhor quem manda na nossa vida. Ter Jesus como Senhor faz toda a diferença na hora de conversar com Deus. Às vezes a gente ouve algumas pessoas orando, reivindicando de Deus determinada bênção. Queridos, quem somos nós para reivindicar, para exigir? Nós chegamos humildemente diante do Senhor e clamamos, e seja feita a tua vontade. Mas implica também num relacionamento vivo, de temor e de fé com aquele que dirige a nossa vida. O senhorio de Deus sobre nós vem acompanhado, entretanto, de seus atributos. E isso é importante. Porque não é aquele que simplesmente é o Senhor, dá ordem e faz assim, mas junto com isto, vem todos os seus atributos. Vem o amor desse Deus. Ele nos ama. Deus nos ama. Vem também a sua bondade. Deus é bondoso.
a sua fidelidade, o seu cuidado para conosco. Pastor Ricardo, na mensagem de domingo passado, ele falou daquele pastor que quebrou a perna de uma de suas ovelhas, porque ela queria ir para lugar perigoso. E às vezes a gente fica pensando, Deus castiga. Não, Deus não nos castiga. Ele nos corrige. E pode ser que de repente você esteja passando por um momento difícil na sua vida, e você não entendeu ainda que é uma maneira de Deus falar: filho, precisa voltar para os meus caminhos. Filho, você está se distanciando. Filha, você está recebendo isso porque eu quero trazê-la para perto de mim. Ter Jesus como Senhor significa submeter-se à sua autoridade em cada expressão da vida. Ter Jesus como Senhor faz toda a diferença na hora de conversar com Deus. Implica neste relacionamento do nosso Senhor, mas que nos trata com amor, que nos trata com cuidado, que ama a cada um de nós. Deus colocou esta palavra no meu coração nesta noite, para que nós repensemos. Ele é sim nosso Salvador. Ele é o nosso pastor. Ele conduz-nos a pastos verdejantes. Mas Ele espera de mim e de você também que nós nos submetamos a Ele. E quem sabe, está na hora da gente pensar: há algo na sua vida que você está vivendo porque você gosta, porque você tem prazer, e que às vezes até tem consciência, que sabe que Deus não está nesse negócio. É hora da gente tomar essa consciência e dizer: Pai, me perdoa porque tem imperado a minha vontade. Mas nesta noite, eu quero ouvir o Senhor. E quero dar carta branca para o Senhor. Eu digo que, muitas vezes eu oro e digo: eu quero que o Senhor dirija a minha vida, mande na minha vida. Mas eu vou falar uma coisa para o Senhor: às vezes eu sou meio teimoso. Ou não entendo ou não concordo. Mas eu quero dizer para o Senhor tem a liberdade, a autoridade de fazer na minha vida a tua vontade. Mesmo que eu não queira, mesmo que eu não goste, por favor, me ajude nisso e faça-se a tua vontade, porque eu creio, eu sei que é melhor. Quero convidar você para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Há alguma coisa na sua vida que não está submetida a Deus, o Senhor? Que você está fazendo porque você gosta, porque você quer, porque você deseja. Mesmo que pareça que tudo está correndo bem, mas não é assim. Eu queria que você, nesta noite, rendesse-se. Mesmo que você já tenha rendido-se como Salvador, renda-se como Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Eu te agradeço porque Tu és o nosso Salvador. Mas queremos que o Senhor seja mais do que isso. Seja o Senhor, o dono, aquele que manda na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E se porventura há em nós algo que estamos fazendo e que não é do Teu propósito, não é do Teu plano, não é da Tua vontade, quero te pedir perdão e te pedir que Tu ajudes a mim, os meus irmãos e as minhas irmãs daqui e aqueles que estão me ouvindo pela internet. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Fala e ajude-nos a ouvir, a obedecer e a cumprir. Porque a Tua vontade é sempre melhor. Ajude-nos a viver como servos, como obedientes ao senhorio do Todo-Poderoso. Eu oro em nome de Jesus.
Amém.